Esta é a quarta aula sobre campo magnético. Nessa aula, nós vamos tratar especificamente sobre o efeito Hall. É conveniente que, antes de assistir essa aula, o material sobre campo magnético, as partes 1 e 2, é conveniente que elas tenham sido assistidas, porque alguns conceitos que nós vamos falar aqui, eles estão melhor detalhados nessas duas outras aulas. Também é importante que haja algum conhecimento básico sobre álgebra vetorial e sobre campos elétricos. Tá? Material também que estarão disponíveis em outras aulas aqui neste canal. Bem, nessa nossa aula, nós vamos utilizar, né, uma barra condutora de comprimento L e de espessura D. Tá? Nós vamos assumir que essa placa condutora ela está numa região em que existe um campo magnético, tá, constante, e que no caso está penetrando no plano da imagem. Tá? Essa placa condutora ela vai estar perpendicular à direção do campo magnético. Tá? Podemos assumir, por exemplo, que essa placa ela é tipo um paralelepípedo que está perpendicular à direção do campo. Tá? E nós vamos verificar, né, o que vai acontecer se nós introduzirmos nessa placa condutora uma dada diferença de potencial. Bem, a gente tem que lembrar que, como se trata de uma placa condutora, os portadores de carga são os elétrons livres, ou seja, são os elétrons livres que têm mobilidade, ou seja, podem se movimentar, né, através da estrutura cristalina deste condutor. Muito bem, vamos supor que nós apliquemos uma dada diferença de potencial nas extremidades dessa placa condutora. Tá? Ao fazer isso, nós vamos originar no interior dessa placa condutora um campo elétrico, tá? E este campo elétrico vai passar, né, a atuar, né, através de interações elétricas, né, provocando força sobre os portadores de carga, no caso os elétrons livres, que vão começar a se deslocar, né, com uma velocidade aproximadamente constante, que nós vamos chamar de VAE, né, que é uma velocidade de arraste ou arrastamento ou deslocamento do elétron. Essa velocidade, conforme já foi dito, ela é aproximadamente constante, da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, tá? E os elétrons eles tendem a se movimentar na direção oposta à definida para corrente elétrica. Tá? Então, aplicamos uma diferença de potencial, né? Temos associado um campo elétrico, esse campo elétrico passa a interagir com as cargas que têm mobilidade nesse condutor, no caso os elétrons livres, que passam sobre a ação de uma força elétrica a se deslocar através da estrutura cristalina em sentido contrário ao definido para a corrente. Muito bem, conforme nós dissemos, na região em que nós temos essa barra, nós temos um campo magnético B, né? Aí, né, lembrando da primeira aula sobre campo magnético, né, nós vimos que
se tivermos uma carga elétrica em movimento numa região em que existe, né, um campo magnético, forças laterais, né, com origem magnética vão começar a atuar sobre essas cargas elétricas, promovendo, né, uma alteração, né, nas trajetórias dessas cargas, se compararmos com situações em que este campo elétrico não estaria presente. Tá? Neste caso, a gente pode verificar a direção e sentido dessa força usando a regra do tapa que nós vimos lá na primeira aula, né? Os 4 dedos da mão alinhados, né, estendidos, apontando na direção do campo magnético, no caso, os 4 dedos apontados para dentro do plano dessa imagem, o polegar alinhado, né, com a velocidade dessa carga elétrica com o vetor VAE, né? Como se trata de uma carga negativa, o tapa é dado com as costas da mão. Portanto, né, este elétron, né, que está, né, sendo deslocado devido, né, à diferença de potencial aplicada nos terminais dessa barra, tá? Nos extremos do seu comprimento, ele vai ser, né, deslocado para baixo devido à ação do campo magnético. Essa ação, né, ela está associada a forças magnéticas que vão atuar sobre esses elétrons. Então, o que nós vamos começar a ter? Devido à interação entre o campo magnético e as cargas em movimento, os elétrons vão sendo todos deslocados para a parte inferior do nosso condutor aqui no caso, dado, né, ao posicionamento da barra em relação ao campo magnético, né, elétrons vão sendo desviados para a parte de baixo dessa nossa placa condutora. Com isso, na parte superior da placa condutora, nós vamos começar a ter uma falta de elétrons, ou seja, a parte de cima do condutor vai começar a ficar positivamente carregada, né? Enquanto a parte de baixo do nosso condutor vai ficando negativamente carregada. Bem, com isso, cargas positivas na parte superior da placa condutora, cargas negativas na parte inferior da placa condutora, nós vamos ter o aparecimento de um campo elétrico vertical, que normalmente é chamado de campo elétrico Hall, tá? Devido a esses acúmulos em cima e embaixo de cargas elétricas. Lembrando que o campo elétrico aponta, né, tem sentido da região em que temos cargas positivas para a região em que nós temos cargas negativas. Bem, uma vez surgido este campo elétrico, as cargas elétricas que inicialmente só estavam sob a ação de uma força de origem magnética vão começar a sentir a ação de uma força de natureza elétrica devido a esse campo elétrico que surgiu nessa região, né? A força de natureza elétrica tende, né, a deslocar os elétrons na direção oposta ao do campo elétrico. Ou seja, no caso, força elétrica tende a, né, atuar de forma a, né, levar o elétron para a parte superior da placa condutora. Lembrando que a força de origem magnética atuava de forma a desviar esses elétrons para a parte inferior, né, da nossa placa condutora. À medida que, né, os elétrons vão sendo desviados para a parte de baixo,
a intensidade desse campo elétrico ela vai aumentando. Com este campo elétrico Hall aumentando, a força de natureza elétrica sobre os portadores de carga que têm mobilidade, ela também vai aumentando. Vai chegar uma hora em que, né, as forças de natureza elétrica, né, vão cancelar as forças de natureza magnética. E aí, né, elétrons não mais serão desviados para a parte de baixo do nosso condutor. Tá? Só recapitulando e fazendo um resumo. Inicialmente, a única ação é devido ao campo magnético. Ele vai desviando cargas elétricas negativas para a parte inferior do condutor. A cada carga negativa para a parte inferior, né, uma carga positiva, né, ou, né, associada à falta de um elétron na parte superior, né, vai sendo criada, né, e devido a acúmulos de cargas de sinais opostos em regiões opostas da placa condutora, vai aparecendo um campo elétrico. Quanto mais cargas são desviadas, mais intenso vai ficando o campo elétrico. Vai chegar uma hora que a intensidade desse campo elétrico, né, vai gerar uma força de natureza elétrica que cancela o efeito do campo magnético sobre os portadores de carga. Com isso, né, nós vamos ter atingido um estado de equilíbrio dentro dessa placa condutora e nenhuma outra carga mais vai sendo desviado para a parte inferior, porque sobre elas nós vamos ter, né, força magnética e força elétrica atuando, né, com forças, né, de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, ou seja, as forças na direção vertical, no caso do desenho, elas se cancelam e o deslocamento se dá na direção da diferença de potencial, né, no deslocamento com a velocidade VAE, né, devido à condição inicial. É como se não houvesse mais campo magnético nessa região para essas cargas. Tá? Então, nós temos que lembrar que nesse extremo, né, ou em qualquer momento, o que nós temos? Sobre cada portador de carga que tem mobilidade na estrutura dessa placa condutora, a força resultante, ela é o quê? É a soma da força de origem magnética devido ao campo magnético externo, mais uma força de natureza elétrica devido ao campo elétrico, né, Hall. Tá? A gente viu lá na primeira aula que a força de origem magnética ela pode ser obtida pelo produto do escalar carga elétrica. No caso, nós estamos falando de elétrons livres, então essa carga a carga elementar que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes o produto vetorial da velocidade do elétron e o vetor campo magnético. E nós temos também uma força de natureza elétrica, que atua em sentido oposto à força de natureza magnética, que pode ser calculada pelo, né, valor da carga elétrica, que quando a gente está falando de elétrons livres é a carga elementar e o campo elétrico, né, Hall, gerado pelo deslocamento de cargas devido ao campo magnético. Na condição de equilíbrio, ou seja, quando o campo magnético tiver desviado uma quantidade de cargas, né, gerado uma diferença de potencial e um campo elétrico suficiente para gerar uma força elétrica
exatamente igual em módulo à força magnética, a resultante sobre todos os portadores de carga que têm mobilidade na estrutura vai passar a ser zero, né? Com isso, né, nós podemos obter a última equação nesse slide, que é uma relação entre o campo elétrico Hall e a diferença, né, o campo magnético, né, existente na região em que nós temos essa barra condutora. Tá? Além disso, né, o outro parâmetro de importância para nós, né, além do ângulo entre velocidade e campo magnético, é a própria velocidade, né, de arraste do elétron, tá? Que normalmente para materiais condutores comuns tá na ordem de 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Se a gente trabalhar, né, com uma orientação de campo magnético conhecida, uma orientação de barra conhecida, né, uma aplicação de diferença de potencial, nós conseguimos trabalhar, ao invés de operar com módulos, ao invés de a gente trabalhar com vetores, a gente pode trabalhar, né, com módulo, ou seja, a velocidade dos portadores de carga, de um portador de carga, vai ter que ser menos, né, a relação entre os módulos do campo elétrico e do campo magnético. Ou seja, o que relaciona campo elétrico Hall com campo magnético existente na região é a velocidade de arraste do elétron. Bem, a primeira aplicação prática, né, e que gerou esses conceitos que a gente tratou aqui, foi justamente executada pelo Hall, né, para tentar verificar se o que está envolvido em corrente elétrica são portadores de carga positiva ou negativa. Tá? Conforme nós vimos, né, e pode ser verificado, dependendo do tipo de portador de carga, se positivo ou negativo, a diferença de potencial entre, né, a parte superior e inferior aqui da nossa barra metálica, ela pode ser, né, invertida. Por exemplo, né, o nosso raciocínio foi feito todo com cargas negativas. Elas eram deslocadas para baixo, né, e nós teríamos um potencial mais negativo na parte inferior e um potencial elétrico mais positivo na parte superior da nossa barra. Se a gente fizesse o mesmo experimento com portadores de carga positivo, se deslocando com a mesma direção de velocidade, né, de antes, né, o campo, a interação entre o campo magnético e o campo e as cargas positivas em movimento, né, iam promover o deslocamento dessas cargas em direção oposta à inicial. Ou seja, se ao invés de eu ter cargas negativas, eu tivesse cargas positivas, eu ia alterar para a mesma condição de experimento, né, qual a parte da placa seria positiva ou negativa. Eu ia ter uma inversão, né? Com base nessa inversão, fica fácil a gente identificar, né, se quem realmente está portando carga ou as cargas que estão em movimento, né, no experimento, se elas são positivas ou negativas. Uma outra
aplicação possível, né, são em sensores. Se a gente pegar a nossa equação inicial lá, se a gente trabalhar, né, com formatos bem específicos dessas placas condutoras, trabalhar com posicionamentos adequados dessa barra com relação ao campo magnético, a gente pode simplificar muito as equações e passar a trabalhar com o módulo das grandezas. Com isso, né, o que a gente tem? Nós temos a possibilidade de conseguir medir o campo magnético numa região, né, através da diferença de potencial entre as partes, né, que estão acumulando cargas de sinais opostos devido ao campo elétrico Hall, né, e além disso a gente só precisa conhecer, para a definição desse campo magnético, a espessura dessa placa condutora e a velocidade de arraste, né, dos elétrons ou dos portadores de carga. Lembrando que para definir, né, essa velocidade de arraste, normalmente se a gente tiver, né, conhecimento da densidade de corrente, ou dependendo de condições de simetria, até a corrente elétrica, tá? E dimensões de condutor, além, né, do número de elétrons por portadores de volume, que normalmente é uma característica do material, tá? A gente consegue definir com boa precisão qual é a intensidade do campo magnético na região em que nós temos essa barra. Então, no primeiro exemplo de aplicação, né, é a possibilidade, né, da gente identificar, com base na diferença de potencial entre, né, paredes da barra condutora, né, se os portadores de carga são positivos ou negativos. Uma segunda possibilidade é, né, a gente conseguir obter, através da medição de corrente e de diferença de potencial na barra, a intensidade do campo magnético na região em que nós temos essa barra. Tá? Este é um conceito que é bem usado em sensores acionados por variação em campos magnéticos. Né? E por último, né, é uma outra forma da gente conseguir obter informação, tá, do número de elétrons livres por unidade de volume do condutor. Tá? Para isso nós manipulamos as equações que a gente estava trabalhando no slide anterior, em que a gente tinha a relação do campo magnético, que é a diferença diferença de potencial entre a parte inferior da barra e superior da barra, tá? A espessura da barra e a velocidade do elétron. A gente sabe que a velocidade arraste do elétron é densidade de corrente sobre número de elétrons, número de portadores de carga por unidade de volume. O E é a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se a gente, né, levar a equação da velocidade arraste na equação de campo magnético, a gente consegue isolar, né, a variável associada ao número de portadores de carga por unidade de volume. Tá? Ou seja, esse número vai depender do campo magnético, que a gente pode colocar nessa região um campo magnético conhecido, né? A espessura da placa condutora, que é perfeitamente controlável, a densidade de corrente, que depende, né, de nossa definição, né, da aplicação de diferença de potencial aqui. Ou seja, nós temos controle sobre essa densidade de corrente, está associada à corrente elétrica que está passando pelo fio. A diferença de potencial é a diferença de potencial medida aqui, né, nessa condição de experimento.
e o E é uma constante, é o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, existem, né, várias possibilidades para a gente utilizar esse efeito Hall. Esse efeito nada mais é do que esse estudo que nós fizemos aqui, né, a respeito do deslocamento de cargas devido a um campo magnético, a consequente geração de um campo elétrico devido ao acúmulo de cargas em partes opostas de um condutor, né? E, por fim, né, após algum tempo, né, um campo elétrico que acaba cancelando as, né, interações entre campo magnético e carga, de forma que todas as cargas livres no condutor passem a percorrer esse condutor sem que haja nenhum deslocamento devido ao campo magnético. Bem, com isso nós terminamos essa aula, né? A próxima aula ela vai estar focada num estudo bem básico de como se procede o deslocamento de uma carga elétrica numa região em que a gente tem um campo magnético. Mais uma vez, né, qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer observação, né, é importante para que a gente consiga melhorar a qualidade dessa nossa aula aqui. Muito obrigado.